Boa noite, irmãos. Boa noite para aqueles que estão nos assistindo em casa. Nós pedimos que façam seus pedidos de oração pelo Facebook, pela o YouTube, e assim nós podemos orarmos depois do nosso culto de oração. No momento agora eu vou chamar o pastor que está com a palavra. Boa noite a todos. Peço que os irmãos peguem o seu inário aí na frente. Vamos cantar número 1 do Voz de Melodia. Vamos cantar hinos ou hino de louvor. Peço que os irmãos se coloquem em pé. Vamos cantar alegres então. Hino de louvor. Cantarei ao Senhor hinos de louvor, meu clamor ele escutou, me livrou de um charco de perdição, na rocha me firmou. Louvarei a ti, todo tempo e onde eu for. Louvarei a ti, Deus aceita meu louvor. Engrandece, ó minha alma, Cristo, sempre junto está de mim. Ele rompe as barreiras com seu poder, vitória dá, enfim. Louvarei a ti, onde eu for. Louvarei a ti, Deus aceita meu louvor. Amém. Podem se assentar. Nós temos hoje a ilustre presença do pastor Daniel Bortoluzzi e também da Dani que estão conosco. Quero convidar o pastor Daniel que venha à frente e ore para nós nesse momento. Te assustei, né? Vem à frente e ora para nós aqui. Então tem que orar aqui no microfone, que senão o pessoal de casa não nos ouve. Então, por favor, ora para nós, pastor. Ok, meus amados, vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças por esse privilégio que nós temos de te cultuar hoje à noite. Nós sabemos que muitos países, muitos povos não têm essa liberdade e nós queremos, Senhor, realmente glorificar o teu santo nome essa noite, e como esse hino que nós acabamos de cantar, nosso desejo e nossa oração é que realmente o Senhor aceite o nosso louvor. Esteja nos abençoando, Senhor, com tua palavra hoje à noite, que teu Espírito Santo toque nos nossos corações, para que cada um de nós esteja preparado a tomar as decisões que tua palavra nos exige. E nós sabemos que quando nós estamos fazendo a tua vontade, o teu nome é honrado e louvado no nosso meio e até no meio das pessoas que estão no mundo através do nosso testemunho. E nós sabemos que quando nós louvamos o Senhor, quando nós cultuamos ao Senhor, nós somos bem-aventurados. Peço, Deus, que o Senhor esteja com o pregador essa noite, que o teu Espírito Santo use ele para nos transmitir a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela presença de cada um dos irmãos. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão assistindo em casa. E nós te agradecemos, Senhor, por essa ferramenta, né, que é a internet, que é possível alcançar várias pessoas ao mesmo tempo. Nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, pastor Daniel. Vamos lá, meus irmãos, para o Salmo de número 31, as crianças podem descer. Vamos então para o Salmo de número 31. Quem nos assiste hoje, nós estamos fazendo uma experiência aí com uma câmera diferente, ou pelo menos de uma maneira diferente, usando tanto o computador quanto o celular. Eu acho que vai dar tudo certo. Então, se porventura der algum problema, os irmãos que nos perdoem. Mas vamos lá para o Salmo de número 31. Vamos ler todos juntos? Salmo 31. Nós faremos a leitura de todo este salmo. Nós vamos falar apenas sobre um versículo, mas para dar o contexto, vamos ler todos os 24 versículos. Vamos lá? Salmo de número 31, eu lerei, os irmãos podem acompanhar. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolenemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens. Num esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes, e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. O versículo que hoje nós vamos falar é o versículo 19. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. Vamos falar com Deus? Ó Senhor, queremos render graças porque o Senhor é um Deus bondoso,
gracioso e misericordioso para conosco. Ó Deus, tu sabes os medos que estão em nossos corações e que muitas vezes inundam as nossas almas de tristeza, de amargura. E somente, ó Deus, o Senhor é que pode nos dar paz. Somente o Senhor que conhece o mais profundo dos nossos corações, daquilo que muitas vezes está arraigado no mais profundo do nosso íntimo. O Senhor conhece nossos medos, as nossas angústias. Eu oro, Senhor Deus, que todos aqueles que te amam possam buscar refúgio em ti. Porque neste mundo mal que vivemos, somente o Senhor é quem pode nos fortalecer a prosseguir. Fala aos nossos corações. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Olha, irmãos, dentre as muitas coisas que eu já passei na minha vida, algumas delas foram boas, algumas delas foram um pouco mais difíceis. Vocês sabem, por exemplo, que todos vocês, né, pelo menos sabem, boa parte de vocês sabem que eu já andei muito de avião na minha vida, mas eu morro de medo de andar de avião até hoje. E eu confesso a vocês que as minhas orações mais poderosas foi dentro de um avião. Mas eu digo isso para vocês porque um dos meios de transporte mais eficazes que existem também é o barco. E na minha vida, graças a Deus, eu nunca tive oportunidade de andar de barco. Na verdade, eu só andei de barco uma vez, quando eu cruzei a divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. É uma coisa de 5 minutos andando de barco, mas eu não tenho vontade nenhuma de andar de barco em alto mar, como, por exemplo, tenho amigos lá em São Paulo, e eles gostam de andar de barco em alto mar para pescar. Eu não sou desses. Eu não tenho vontade nenhuma de andar de barco. Na verdade, nós já andamos de barco, nós atravessamos o Guaíba, né? Eu e o Eduardo já fizemos isso ali. Mas sabe, irmãos, quem vai de barco para o alto mar sabe que muitas vezes a pessoa que não é acostumada a andar de barco, ela tem aquela vertigem, ela começa a ter tontura, ela começa a ter enjoos, enfim, tudo aquilo que uma pessoa que não tem o costume de andar de barco, ela tem. E uma das coisas que é dito para que a pessoa possa passar todo aquele enjoo, ela tem que olhar para um lugar fixo. Então, ou ela pode olhar para o horizonte, que o horizonte não vai se mexer, ou ela vai olhar para um ponto fixo no céu. Então, se, por exemplo, está de dia, às vezes, durante o dia você pode ver a lua, ou às vezes, à noite, você pode fixar os seus olhos em uma estrela. Então, quando você fixa os olhos em algo, todo aquele enjoo do mar, ele tende a passar. E isso eu achei interessante trazer para os irmãos, porque assim, meus irmãos, as nossas vidas, elas são como barcos em alto mar. Algumas vezes o mar está calmo e o barco ele não saculeja tanto. Mas algumas vezes nós passamos por mares turbulentos, nós passamos por dificuldades e nós achamos que o barco das nossas vidas vai virar. E é nesses momentos, irmãos, que nós devemos fixar os nossos olhos em Deus. Mesmo que o mar, mesmo que as ondas, mesmo que o vento, mesmo que as tempestades possam saculejar o nosso barco, se os nossos olhos estão fixos em Deus, dificilmente a gente vai desistir de continuar navegando pelo mar que é a nossa vida. Eu digo isso para vocês, irmãos, porque nós lemos aqui no Salmo de número 31, um salmo onde Davi está derramando o seu coração diante de Deus. O versículo 9 e 10, e você pode ler comigo, versículo 9 e 10. Olha, não faz igual eu não, tá? Deixa o seu celular no silencioso, eu não sei porque cargas d'água, meu celular está fazendo barulho aqui, mas procura deixar o seu celular no silencioso, deixar o tablet aqui também. Mas veja comigo o versículo 9 e 10. Olha como Davi, ele lamenta profundamente o período de aflição que ele estava passando. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado.
De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Então, meus irmãos, nós vemos que dentre tantas tribulações e dificuldades que ele tinha, talvez os seus olhos não conseguiam contemplar o final de toda aquela situação que ele tinha. Mas nos versículos posteriores, ele demonstra a sua confiança em Deus como o seu olhar fixo, ou para aquele ponto fixo no céu, aonde qualquer coisa que acontecer não vai o abalar. Eu não sei, irmãos, o que se passa na vida de todos vocês, mas eu sei que as nossas vidas, elas são repletas de alegrias e tristezas. Algumas tristezas muito maiores do que outras. Mas uma coisa que não muda é que mesmo na alegria e na tristeza, Deus, ele continua soberano e continua nos céus para que os nossos olhos possam repousar sobre ele. E é somente dessa forma que nós vamos encontrar alívio e esperança para que nós possamos passar pelas tribulações que nós temos passado. Muitas vezes, irmãos, algumas coisas que nós passamos, nós vamos considerar como talvez as piores situações das nossas vidas. Eu disse para vocês, eu sei na teoria que avião não cai por turbulência. Mas eu disse para vocês que as minhas orações mais intensas foi quando nós estávamos passando por turbulência. Estávamos passando por tempestades, se você já andou de avião. Quando você passa por tempestades, principalmente por algumas nuvens, o avião tende a saculejar. E algumas turbulências, elas são severas. E mesmo que o seu lado teórico sabe que turbulência não derruba avião, o seu lado psicológico ele vai te trair. Existem pessoas como o pastor Martins que vive para lá e para cá de avião. E para ele tanto faz como tanto fez. Mas para outros, irmãos, é terrível. É uma situação terrível demais. Eu sempre digo, para mim, a melhor hora de voar é a hora do pouso. É a melhor hora, porque você sabe que ele está chegando, né? Ele está chegando ali, então do chão não passa. Né? Então se está perto ali, por mais que esteja um pouco rápido, às vezes aquele solavanco que dá no chão é a melhor coisa que tem. Então, meus amados irmãos, as nossas vidas, elas sempre serão repletas de situações adversas. Não é claro para nós qual é a situação que Davi aqui está passando. Mas se você conhece bem a história de Davi, você sabe que ele passou por situações como perseguição. Ele foi muito perseguido. Seja por aqueles que eram, vamos dizer assim, pessoas que não eram para persegui-los, como o rei de Saul, como bem os inimigos de Davi que ele fez. Porque ele foi usado para realmente matar muitas pessoas, segundo a vontade de Deus. Mas ainda assim, a sua confiança sempre esteve firme no Senhor. E ele demonstra aqui no Salmo 31 exatamente isso, que mesmo que o seu coração estava inclinado a ficar angustiado por causa de todos os problemas, ele buscava fixar os seus olhos na bondade de Deus. Como nós lemos aqui no versículo de número 19, ele fala como é grande a tua bondade. Então, meus irmãos, algumas vezes é mais importante nós colocarmos na balança das nossas vidas quem é Deus e do outro lado os nossos problemas. Se nós fizéssemos uma rápida explanação sobre a vida de Davi, nós poderíamos ver que Deus demonstrou a sua bondade para com ele quando ele venceu o gigante Golias. Quando mesmo perseguido por Saul, ele obteve vitória e Deus vingou ele diante dos seus inimigos. Tornou ele como rei, primeiramente de Judá e posteriormente de todo Israel. Mesmo, irmãos, com um pecado terrível, quando ele clamou por perdão do Senhor, ele encontrou perdão. Então, meus amados irmãos, as nossas vidas elas sempre serão repletas de lutas.
Mas nunca nós podemos deixar de lado a bondade de Deus. Nós nunca podemos deixar de lado como Deus tem sido bondoso para com as nossas vidas. E é isso que eu quero ver. Eu creio que pelo nosso horário a gente vai conseguir ver pelo menos uma parte só daquilo que tinha preparado para hoje. Mas eu quero aprender um pouco com vocês aqui sobre a bondade de Deus. Então, primeiramente, meus irmãos, nós vamos falar sobre a primeira parte do versículo 19. Porque aqui Davi, ele está demonstrando uma grande admiração pela bondade de Deus. Ele fala: como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem. Deus é bom apenas para os cristãos? Não. Deus é bom para com todos. Mas para com aqueles que são salvos, nós temos enxergado a bondade de Deus em muito maior, vamos dizer, em muito maior medida do que aqueles que não são salvos. Mesmo as pessoas que têm sofrido por problemas familiares, por problemas no trabalho, por problemas particulares, por problemas de saúde, todos nós podemos enxergar como Deus tem sido bondoso para conosco. Porque nós estamos aqui hoje. Vocês que estão aqui na igreja, aqueles que estão nas suas casas, nós estamos experimentando a bondade de Deus pelo fato de nós estarmos vivos. Pelo fato de nós termos as nossas Bíblias nas nossas mãos. Pelo fato de, ao retornar para as nossas casas, você pode ter a meia furada, você pode ter o cobertor furado, mas eu creio que todos têm uma casa para poder se proteger do frio, tem um alimento para poder encher o seu estômago. Então todos nós temos experimentado da bondade de Deus. Mas o nosso problema é que muitas vezes saltam aos nossos olhos os problemas que nós temos. Em vez de nós enxergarmos a bondade de Deus sobre nossas vidas, nós temos enxergado o tamanho das ondas que batem no barco das nossas vidas. E esse é um problema, porque nós tiramos de Deus toda a glória que ele merece. Porque a Bíblia diz que Deus é soberano. Então, quando nós entendermos que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus, nós entenderemos que tudo aquilo que acontece conosco está diante da permissão do Senhor. E segundo Paulo fala em Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, muitas coisas que nos ocorrem faz parte do plano soberano de Deus sobre as nossas vidas, sem que muitas vezes nós temos necessidade de entender. Se você já estudou sobre os decretos de Deus, Deus decretou algumas coisas que nós sabemos pela palavra de Deus que todas elas redundarão para a glória de Deus. Como, por exemplo, nós entendemos que a palavra de Deus diz que um dia todos aqueles que são filhos de Deus estarão nos novos céus, no novo céu e na nova terra, gozando da presença do Senhor. Todos aqueles que não são salvos um dia padecerão ou perecerão, banidos da presença de Deus e também dos filhos de Deus, passando a eternidade no lago de fogo. Mas para que isso aconteça, todas as coisas convergirão para a vontade soberana de Deus. Então o decreto de Deus, ele nunca pode ser mudado pelas coisas que acontecem conosco, mas Deus, ele sabe de tudo o que acontece. E tudo o que acontece conosco sempre redundará em glória ao Senhor. Então, às vezes, irmãos, nós precisamos entender isso. Que as nossas dificuldades, as nossas lutas estão debaixo do plano de Deus. Algumas delas podem sim ser consequências da nossa desobediência. Mas se temos procurado ser fiéis ao Senhor, as nossas vidas sempre serão o reflexo da glória de Deus. Independente do que vier a acontecer, nós veremos sempre a grandiosidade de Deus. Então, aqui Davi, ele não está tentando descrever a medida da bondade de Deus. Se ela é média, se ela é imensa, não. Ele não está fazendo isso. Ele está se maravilhando da grande bondade de Deus na sua vida. Como nós falamos, irmãos, muitas foram as coisas que Davi passou, tantas coisas que Deus permitiu. E nós podemos ver, quando lemos os Salmos, que muitas vezes Davi fala que Deus foi bom para com ele. Como Deus foi grande para com ele em todas as coisas que o Senhor fez.
Então, embora não podemos medir, nós podemos ficar maravilhados, mesmo não podendo calcular com precisão o tamanho da bondade de Deus. Nós podemos adorá-lo por aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Então, irmãos, quando nós lemos aqui todo o Salmo 31, nós vimos que o coração de Davi estava chateado. Estava amargurado pelos problemas que ele passava. Mas ele não se deixou levar pelo tamanho dos seus problemas frente à grandiosidade do seu Deus. Nós vemos, irmãos, na continuidade do versículo, como ele fala que a bondade do Senhor é reservada àqueles que o temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. O que é alguém que teme a Deus, irmãos? Temer a Deus não é ter medo. Temer a Deus é adorá-lo por quem ele é. É amar a Deus. É buscar a santidade sabendo que Deus é santo. É ter o pensamento de quem é Deus e quem nós somos e procurarmos fazer tudo aquilo para a glória de Deus. Então nós estamos aqui, irmãos, como resultados da bondade de Deus. Então, eu posso dizer para todos vocês, nós como pais, nós temos, ou quem é pai, tem o prazer quando o seu filho lhe obedece porque te ama e não por medo. Da mesma forma nós devemos fazer para com Deus. Nós devemos servi-lo porque nós o amamos e não porque nós temos medo da sua mão. Veja comigo Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Vai um pouco aí para frente. Eclesiastes 12, 13. Vamos lá? Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte. 12, 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Preste bem atenção, irmãos. Nas palavras de Salomão, esse não é o dever dos salvos em Cristo, mas o dever de todo homem é temer e obedecer a Deus. Porém, aqueles que não têm Cristo, eles não conseguirão alcançar esse objetivo. Porque nós não podemos agradar a Deus em essência se nós não estivermos ligados com Ele por meio de Cristo. A vontade de Deus para com os homens é que fossem obedientes a Ele. Por isso que Adão foi criado em santidade. Mas de toda maneira, nós que somos salvos, nós temos o dever de temer a Deus e de obedecê-lo. Então, Davi, você pode voltar ali para o Salmo 31, ele vai dizer que a bondade do Senhor é grande e ela é reservada àqueles que temem ao Senhor. Meus irmãos, você já imaginou como Deus poderia ser muito mais bondoso conosco se nós procurássemos ser mais fiéis? Já pararam para pensar nisso? Eu coloquei, estudando hoje à tarde, eu coloquei ali no meu status no Facebook uma frase de D.L. Moody. O mundo ainda não viu o que Deus... Saiu aqui. O mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Ele. E quem disse isso foi um dos grandes homens do século XX. Você já parou para pensar que nesse mundo ainda não pisou um homem cujo poder de Deus não foi tão grandioso sobre a sua vida por conta de sua fidelidade? Nós vemos que já passaram muitos grandes homens nesse mundo. Mas o grande problema é que muitas vezes nós estamos contentes com a mediocridade, em ter uma vida cristã aos nossos olhos satisfatória, quando na verdade nós poderíamos ir além. Nós poderíamos fazer a diferença nesse mundo pelo nosso testemunho.
Nós poderíamos ir além, irmãos, só que o problema está em nós, não está na igreja, não está em Deus, o problema está em nós. E muitas vezes não queremos fazer mais do que nós temos feito. Nós temos o privilégio de fazer, como o salmista disse, de ter o nosso prazer na lei. Nós podemos fazer, como Paulo disse, orai sem cessar. Nós podemos, irmãos, fazer como Jesus disse, obedecer os seus mandamentos, amar uns aos outros para fazer Cristo conhecido, mas nós não temos nos esforçado para fazer mais. E esse é o grande problema. O mundo que nós vivemos, nós estamos vendo um cristianismo relativizado. As pessoas hoje em dia, elas são cristãs, ou muitas pessoas são cristãs, por conveniência e não porque querem ter comunhão com Deus. Eu creio que todos vocês que estão aqui, que nos assistem, estão nessa igreja ou estão assistindo esse culto porque querem ter comunhão com Deus, porque o foco desta igreja é fazer Deus conhecido e glorificado. Então, meus irmãos, nós precisamos aplicar as verdades de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Todos vocês têm problemas. Eu tenho problema. Mas se ao sair daqui ou ao refletir nas nossas vidas, nós não fixarmos os nossos olhos em Deus e não enxergarmos que até mesmo as nossas dificuldades são o resultado da bondade de Deus nas nossas vidas, nós não teremos prazer em passar pelas dificuldades. Nós não teremos prazer em agradecer a Deus por pior que a nossa vida pode parecer aos olhos dos homens. Eu preguei recentemente sobre a vida de José. Talvez aos olhos da sociedade José era um pobre coitado. Durante um tempo ele era escravo, depois foi preso e passou anos a fio comendo pão que o diabo amassou. Com certeza, irmãos, não foi um tempo fácil. Mas a Bíblia diz que os homens que estavam com José iam e Deus era com ele. Então, meus irmãos, deleta da sua mente esse pensamento da teologia da prosperidade, dos pregadores da teologia da prosperidade, que crente não sofre. Jesus sofreu. Os seus apóstolos sofreram. E porque nós não vamos sofrer. Então, o sofrimento do cristão, ele sempre vai redundar em glória a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos aplicar essas verdades nas nossas vidas para nós irmos além, para nós prosseguirmos e não progredirmos na nossa vida espiritual. Quando nós entendermos que a vida do cristão, ela se fará cheia de infortúnios, nós daremos glória a Deus. Porque todas as coisas que acontecerem, nós sabemos que está debaixo da soberana vontade de Deus. Quando você olha a história da igreja, você vê que grandes homens e grandes mulheres foram queimados, foram apedrejados, foram martirizados. Isso não é porque Deus não era com eles. Mas se hoje nós temos a Bíblia completa em nossas mãos, foi graças ao sangue de muitos homens e mulheres que deram as suas vidas por amor a Deus. Então, irmãos, o Senhor, Ele sabe de tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. E quando nós começarmos a enxergar a bondade de Deus através de tudo que acontece conosco, eu tenho certeza que nós teremos um coração muito mais agradecido. Muito mais agradecido. E aí nós poderemos andar um passinho a mais para ser aquele homem, aquela mulher, aquela família que Deus pode agir poderosamente dentro dessa sociedade de pessoas fiéis. Nós vamos parar por aqui porque eu já roubei 5 minutos da oração. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez, em sua presença eu sou grato. Não porque mereço, mas porque se estou aqui é porque o Senhor é bom. Porque o Senhor tem graciosamente me dado o privilégio de estar diante desse. E mesmo não merecendo, ó Deus, as nossas vidas, elas devem redundar em glória ao Senhor.
as nossas dificuldades, as nossas tribulações, as nossas angústias, elas devem redundar em glória ao Senhor. Nós não podemos ficar prostrados, achando que nós somos imerecedores de todas as dificuldades do passado. Não. Ó Deus, os homens mais fiéis ficaram nesse boa parte dele morreu martirizado. O Senhor Jesus Cristo, ele foi crucificado em nosso lugar. Então nós vemos que a vida do cristão, ela não é um mar de rosas enquanto nós estamos aqui. Mas deve ser, ó Deus, uma vida que redunda em serviço a Ti, em louvor ao Senhor. Então, ó Deus, é muito melhor estar no olho do furacão, estando ao lado do Senhor, do que estar num mar calmo, sem a Tua presença. Ajuda-nos a enxergar essa verdade, Senhor, e somente assim nós poderemos glorificar ao Senhor. Poderemos compreender, mesmo não compreendendo, que as nossas vidas pertencem a Ti. Como soberano que Tu és, o Senhor pode fazer conosco aquilo que quiser. Faz, ó Deus, a Sua vontade em nossas vidas. É o nosso desejo, oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou tentar aqui brevemente pegar os pedidos de oração. Vamos fazer o seguinte. Pessoal que está nos assistindo, que tem aí o WhatsApp da igreja, os pedidos de oração estão lá, então vocês podem já podem orar com as suas famílias. Os pedidos que estão feitos aí no Facebook, daqui a pouquinho eu coloco no grupo da igreja também, vocês podem colocar os seus pedidos aqui para nós. Vocês que estão aqui, as mulheres vão orar aqui à frente, os homens vão orar lá atrás, podem fazer os pedidos no grupo, tá bom? E aí podem dividir aí as mulheres com as mulheres, os homens com os homens, e aí nós vamos ter o nosso tempo de oração. Quem está em casa faz o tempo de oração com a sua família. Já vou colocar um hino para vocês, Deus abençoe. Nós que estamos aqui, então, vamos fazer os nossos pedidos nos grupos, tá bom? Senhoras, moças, homens lá atrás. Deus abençoe a todos.